E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de geografia, tá certo? Vamos iniciar hoje a nossa segunda unidade. Vocês já devem estar aí com o módulo 2 de vocês, tá certo? Então, nós vamos começar a trabalhar hoje sobre o continente americano, tá? Sobre o nosso continente, a começar a saber as suas características. Mas para isso você deve estar bem atento às informações, tá certo? Para aí desenvolver um conhecimento, já vai pegando a tua apostila, teu lápis, tua caneta, tua borracha e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Pois bem, vocês vão encontrar o nosso conteúdo aí no capítulo 1, no tópico 1, ele vai falar sobre regionalização do continente americano. Então vocês já sabem o que é o processo de regionalização, né? Então, o processo de regionalização, só para a gente lembrar, vai ser o processo de criação de regiões de acordo com critérios pré-estabelecidos por um geógrafo, ou seja, de acordo com aquilo que ele quer ou deseja estudar. Como vocês podem observar aí, né, o continente americano ele é enorme, ele é muito extenso. A partir daí nós vamos ter vários países é, que formam o continente americano. Todos eles foram colônia anteriormente de países europeus, né? Como vocês já sabem, nós tivemos um período que nós vamos conhecer como as grandes navegações, onde houve um processo chamado de mercantilismo, que foi a procura de novas especiarias, de novas mercadorias para serem comercializadas lá na Europa. A partir daí nós vamos ter eh, colônias, né, que foram feitas no continente americano. Tá? Vão existir aquelas colônias que os europeus vieram já com o objetivo de povoar, né, vieram com o objetivo de ficar e desenvolver o local de acordo com a sua cultura, mas nós não vamos usar o termo de povoar, porque esse continente já era povoado, já existia um povo que vivia aqui. Como vocês já sabem, nós temos os ameríndios e nós temos os povos indígenas aqui no nosso território, tá certo, pessoal? Então, falar nisso de povoar é errôneo. Foi uma colonização mesmo, tá certo? Só que eles vieram com o objetivo de vir e ficar, né? E fazer mudanças e alterações na paisagem de acordo com a sua cultura, tá? Quanto na parte onde fica os Estados Unidos, né, e o Canadá, vieram os ingleses e eles já vieram com esse objetivo de vir para ficar. Não queria saber de explorar somente o local e levar suas riquezas totalmente para a Inglaterra, tá? Diferente da América, dos países que vão compor aí a América do Sul e a América Central, tá certo? Que vão ser colonizados aí por países como Espanha e Portugal, onde o objetivo não era vir e ficar, o objetivo era vir, pegar as riquezas e levar, tá? Então essa é a diferença, mas tudo termina sendo colonização, vai ser feita de uma mesma brutalidade, né? Vai ter um período sombrio, como vocês já sabem, de, de escravidão, ok? Vejam só, pessoal, o continente ele vai ter esse nome, como vocês bem sabem, devido ao italiano mercador chamado Américo Vespúcio. Então, dizem, né, que Américo Vespúcio ele foi o primeiro a constatar que existia uma nova terra, né? Então, ele criou aí, foi criado o nome do continente de acordo com o nome dele, desse italiano, com o objetivo de homenageá-lo, tá? Mas essas terras elas não eram chamadas de América, né? Vem ser chamada de América muito tempo depois. Era chamado pelos europeus de Novo Mundo. Lembra lá das nossas aulas onde nós falamos que existia, né, o antigo mundo, o velho mundo, que era formado pela África,
pela própria Europa e pela Ásia, né? E a América, ela foi encontrada de uma forma sem querer mesmo, né? Porque os portugueses estavam buscando novas rotas para chegar às Índias, chegar na Ásia, né? Uma forma mais rápida, que não precisasse dar um contorno tão grande no continente africano. Então terminou que eles encontraram o continente americano e começaram aí a fazer todo o seu processo de colonização, como vocês já bem sabem. Vejam só, as características da América é muito importante a gente saber, né, que não existe duas Américas, não existe dois continentes americanos. Existe um único continente. Então nós estamos no continente americano. Essa titulação, né, eu sou americano, né, como os estadunidenses falam, eu sou americano e tal. Mas nós também somos americanos porque nós estamos no mesmo continente. Então não existe isso de continentes americanos, tá? Então a América ele vai ser o segundo maior continente do mundo, né? Com a grande extensão territorial, perdendo apenas para a Ásia, né? A Ásia que vai ser o maior continente do mundo, tanto em largura quanto em extensão norte a sul, tá? Então, com a extensão norte a sul, o continente americano ele vai ser o segundo maior continente, tá certo? E vai estar totalmente inserido no hemisfério ocidental, ou seja, totalmente inserido no hemisfério oeste do meridiano de Greenwich. A partir daí nós vamos ter diversas características, tá certo? Essas características ligadas ao fuso horário, por exemplo, todo o continente vai ter um horário menor, mais atrasado com relação a Greenwich e mais atrasado com os países que estão lá no leste, né? Que estão na Europa, que estão na África e na Ásia, ok? A partir daí, pelo continente americano, ele está em toda a faixa, é, em todo tem essa grande extensão, ele vai ter uma grande diversidade climática, pessoal, porque ele vai estar aí passando por várias zonas climáticas, né? Ele vai estar passando pela zona temperada, pela zona tropical e ainda vai chegar na zona polar, mas na zona polar ártica, né, da parte do norte. Então, vejam só, ele vai passar por todas essas zonas climáticas, tá? Com exceção na parte do sul, onde a gente não vai ter contato com a zona polar antártica, tá? Mas temos ainda com o seu oceano. Então, com isso, nós vamos ter uma grande diversidade climática por, pelo continente americano ter essa grande extensão de norte a sul. Tá? Então, nós somos cortados pelas linhas imaginárias do Equador, pelo Trópico de Câncer, pelo Trópico de Capricórnio e pelo Círculo Polar Ártico. Ok? Como vocês podem observar aí na imagem, né? Aqui todo o continente americano, tá? Totalmente inserido no hemisfério oeste e nós vamos ter aqui ó, a linha do Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico, ok? Fazendo com que nós temos aqui o clima tropical, clima temperado e clima polar ártico. Outras características, né, fronteiriças desse continente vai ser justamente porque ele é banhado por 4 oceanos, né? O Oceano Pacífico, o Atlântico, Antártico e o Ártico, com exceção aí do Índico, ok? Como eu já tinha falado anteriormente,
esse continente ele vai ter uma grande diversidade. Por ele estar nessas zonas climáticas, ele vai ter uma grande biodiversidade, ou seja, uma grande diversidade de espécies vegetais e de espécies animais, tá certo? Uma grande diversidade na fauna e na flora. Inclusive, nós temos, né, a maior floresta do mundo, uma das maiores em biodiversidade, tá? Vai ser justamente a floresta amazônica, mas nós também temos a Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ele é o bioma com a maior biodiversidade do mundo, tem muitas espécies diferentes, tá? Por metro quadrado, com relação a floresta amazônica, mas a floresta amazônica ainda ela é rica em biodiversidade. Com isso a gente vai ter uma grande diversidade climática, como eu já tinha falado anteriormente, uma vastos tipos de relevo, formações, montanhas, planícies, planaltos, crestas, vales, vários tipos de solo, né? Solos férteis, solos não férteis, nem tão férteis assim, solos que estão passando por processo de desertificação e daí por diante. Então nós temos aqui a imagem, né, que vocês podem observar, né? Ao leste, nós vamos ser banhados pelo Oceano Atlântico. Ao sul, nós vamos ser banhados pelo Oceano Glacial Antártico. Ao norte, nós vamos ser banhados pelo Oceano Glacial Ártico. E ao oeste, nós vamos ser banhados pelo Oceano Pacífico. Lembrando que aqui no Brasil, nós não tomamos banho de mar. Não existe mar, existe oceano. Então, quando você vai na praia, você está tomando banho da água do oceano. Mar está aqui, ó, o Mar do Caribe, que é uma extensão do Oceano Atlântico, tá? Por que ele é uma extensão? Porque ele recebe água do Oceano Atlântico e ele vai ter uma profundidade menor, a coloração vai ser menor, a salinidade, né? Como vocês bem sabem, vem em fotos uma beleza assim natural sem tamanho. Agora a gente precisa aprender a regionalizar esse continente, tá? Então a gente vai chamar naturalmente dividindo esse continente em três, né? Nós vamos ter América do Norte, América Central e América do Sul, tá? A partir daí nós vamos ter 35 países ou 35 estados-nações. O que é isso? Países que são independentes, que eles não têm nenhuma relação a mais com a sua antiga colônia. Certo, pessoal? Então, eles são totalmente independentes, têm uma nação e têm um povo. Tá? Quando eu digo nação, povo e nação, eu estou me referindo às características culturais e de identidade que a população de um país tem. Estado-nação vai ser a mistura de todas as características de identidade, mais um governo que está sendo estabelecido. Contudo, na América, ainda vai existir algumas regiões que vão ser dependentes, que vão ser ligadas a países europeus. Por exemplo, nós temos as Guianas, né, francesas, que ainda são ligadas lá. A França é tido como um pedacinho da Europa na América. O dinheiro ainda vai ser o mesmo da França, vai ser o euro, a língua é francesa, então tudo muito parecido com a Europa devido ao processo aí de colonização, tá certo, pessoal? A partir daí, nós vamos ter duas regionalizações do continente americano. A primeira delas vai ser a divisão físico-geográfica, tá certo? Essa que nós acabamos de ver, nós vamos ter a América do Sul, América Central e América do Norte, onde vai ser levado considerações ou características geográficas e físicas desse continente, tá? Então, nós vamos ter aí duas grandes porções continentais, tá? Então, por ter uma grande extensão, duas grandes porções continentais, nós vamos ter uma grande porção continental ao norte e uma grande porção
continental ao sul. Isso nós vamos chamar de América do Norte e América do Sul. Então vocês podem ver que a proporção do continente é totalmente diferente, né? É extensa, é enorme, consegue carregar vários países, né? Várias nacionalidades. O que isso também nem significa tanto com relação à extensão ou tamanho, tá certo, gente? E vamos ter aqui, ó, a América Central, bem pequenininha. Então, por que ela vai ser chamada de América Central? Qual é a característica que vai fazer dizer que isso aí é América Central? Qual é a característica física geológica? Porque isso é um istmo. Vejam só que é um pequeno estreito de terra que vai ligar duas grandes porções de massa de terra. Então é muito pequeno, é um istmo, tá? Uma linha de ligação. Então vai ser chamado de América Central. E além do mais, nós vamos chamar isso de parte de istmo e vamos ter a parte insular. Porque além de ter essa parte de istmo aqui, na porção continental, nós vamos ter vários conjuntos de ilhas. Nós vamos ter as Bahamas, nós vamos ter as Antilhas, nós vamos ter aí a Jamaica, a própria Cuba, República dominicana, que todas elas são ilhas, pessoal. Todas elas são ilhas. Então nós temos aí ainda uma subdivisão, né? Além de ser a América Central, ainda vai ter a parte insular ou continental e a parte insular, tá? Perdão, nós vamos ter a parte do istmo ou continental e a parte insular. Então nós temos aí essa divisão físico-geológica a partir das características das porções de terra. A segunda regionalização desse continente vai ser a divisão étnico-cultural da América, tá? Onde nós vamos dividir a América em duas porções, em América anglo-saxônica e América Latina. Tá? Essa divisão ela vai estar baseada, ela vai ter uma característica voltada para o processo de colonização e o povo que colonizou aí esse continente, tá certo? Então, nós vamos ter na América anglo-saxônica uma colonização voltada para vinificar, né, estabelecer, tomar posse do território. E na América do Norte a gente vai ter outro tipo de colonização, né? Uma colonização de exploração. As duas exploraram, tá, gente? Mas aqui o objetivo era vinificar mesmo, tomar conta. E na América Latina, não. A América Latina era vir explorar. Vinha pessoal lá da Europa, chegava, passava um período explorando, tirava a riqueza e levava, mas não queria se estabelecer. Por exemplo, criar cidades, casas, né, tomar posse de fato. Só depois de um tempo, como vocês já estudaram, né, ano passado com esse professor aqui, decidiram, principalmente Portugal, decidiu colonizar, de fato, ficar com o território, senão terminaria perdendo para outra nação. Então, além de ter essas características voltadas à colonização, característica histórica, né, nós vamos ter o povo que formou. Então, a América anglo-saxônica, nós vamos ter a formação por ingleses, tá? Vão ter outras nações, mas principalmente ingleses. E aqui na América do Sul nós vamos ter os espanhóis e os portugueses, tá? Daí nós temos algumas características que fizeram criar a América anglo-saxônica e a América Latina. Uma delas vai ser justamente a língua. A América anglo-saxônica ela vai surgir a partir do inglês, né, da Inglaterra. Então a língua ela vai ser uma das características em que nós tivemos aí, tá certo? Como divisão dessas duas grandes porções continentais. Lembrando que na América anglo-saxônica nós só vamos ter dois países, né? Agora, seguindo esse critério que vai ser Canadá e Estados Unidos, porque vão ter a língua oficial o inglês. Já na América Latina nós vamos ter as línguas que foram derivadas do latim,
espanhol e português. Então, nós vamos ter aí chamado de América Latina. Então, a América anglo-saxônica colonizada pelos ingleses e língua inglesa. E aqui nós vamos ter, na América Latina, vamos ter colonização Portugal e Espanha. E vamos ter a língua justamente português e espanhol. Aí nós vamos ter a diferença da sua colonização, né? Como eu tinha falado, colonização de povoamento, mas não deixa de ser colonização, não deixa de retirar, não deixa de explorar o território, tá? Não deixa de ter massacre, não deixa de ter escravização. Contudo, como eles vieram para desenvolver, né, se desenvolver, desenvolver uma nova sociedade, sair lá da Inglaterra e vir se desenvolver aqui, nós não vamos ter, além do trabalho escravo, vai existir o trabalho de forma livre também, o trabalho assalariado. Né? A partir das pequenas e médias propriedades, vai existir uma policultura, porque o objetivo era ficar e sustentar as pessoas que moravam ali. Então, vai ter uma diversidade de produção, ou seja, não vai produzir apenas, por exemplo, cana ou milho, que eles produzem muito milho lá na América do Norte. Tá? Então não vai produzir apenas só milho, vai produzir o milho, vai produzir o trigo, vai produzir o arroz, tudo o que eles precisam. Tá? Então a produção era muito mais voltada para sustentar o mercado interno, ou seja, para as pessoas que moravam aqui, tá? E para ocupar, né, aí o território. Já aqui na América Latina a gente vai ter muito mais trabalho escravo do que o trabalho de mão livre, assalariado, né? A gente vai ter a escravização dos negros, nós vamos ter os latifúndios como as grandes propriedades com o objetivo de produzir uma única coisa chamada monocultura, onde nós vamos ter aqui o processo chamado de plantation, tá? Porque a gente vai ter uma grande propriedade com uma monocultura e ainda mais uma mão de obra escrava. A produção não era para ficar aqui na América, era para ser produzido e levado para ser vendido lá na Europa. Tá certo? E a gente vai ter uma exploração e a degradação dos recursos naturais, porque é somente levar. Por isso que os Estados Unidos é tão rico, porque as pessoas vieram e quiseram ficar com a riqueza deles aqui, né? Crescer como nação. E nós, os portugueses e espanhóis, não. Pegar, levar para a Europa e para a Espanha. Hoje nós temos as características, né? O que levaram, por isso que uma das características que levaram esses países a ser tão diferentes no sentido da sua classificação regional de acordo com as características e distribuição de renda, segundo o IDH, como nós já acabamos de estudar, né? Nós vamos ter a América Anglo-Saxônica desenvolvida, países ricos com um alto nível de infraestrutura, que nós queremos dizer o seguinte: educação de qualidade, saúde de qualidade, infraestrutura no sentido de equipamentos, de rodovias, de prédios, portos, né? E um PIB muito elevado, produto interno bruto enorme, porque são países ricos que exportam muito, né? E aqui na América Latina nós vamos ter países com o PIB, que é o produto interno bruto mais baixo, né? O Brasil ele tem, sim, um PIB alto, né? Mas com relação aos outros países nós temos aí problemas, né? Em outros países, e vamos ter problemas nos equipamentos de infraestrutura, que leva tudo todos aqueles problemas com a educação, saúde, a própria infraestrutura, né? Equipamentos, rodovias, portos para transportar, como bem já sabemos. E temos aí, né, alguns locais que são possessão de países América, da Europa ainda, como a gente já falou, né? A Groenlândia pertence à Dinamarca, as Antilhas holandesas, que vai ser Aruba, Caruçu, tal, vai pertencer à Holanda. Nós vamos ter as Guianas francesas e nós ficamos por aqui, pessoal. Abraços geográficos e fofinhos e até a próxima.